Eu trabalho e nesse meu trabalho eu subi de cargo para um cargo que eu sempre quis muito. Eu tava almejando, lutando muito por esse cargo e até que enfim saiu e eu consegui essa promoção. Porém, eu teria que me mudar de cidade. Então eu fui para essa cidade que eu teria que me mudar para começar a procurar casa. O meu supervisor também não morava nessa cidade, mas ele ficou um tempo também lá me ajudando a procurar casa até eu encontrar. Ele tinha que ficar comigo até eu encontrar. Eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém, era tudo muito novo pra mim, a cidade era nova pra mim. Na verdade, estava sendo um grande desafio pra mim. Até que depois de tanta procura, eu finalmente achei uma casa do jeito que eu queria, do jeitinho que eu gostava. E como a gente já tinha procurado muito e nenhuma ainda tinha me chamado a atenção, eu resolvi fechar essa mesma, porque foi a primeira que eu vi assim, que eu realmente gostei. O preço também estava bem acessível, então eu resolvi alugar ela mesmo. Então fechamos, meu supervisor a todo tempo comigo, a gente foi, aluguei o contrato da casa, fechamos a casa. Então eu fui para minha cidade para poder buscar as minhas coisas, meus móveis. Fui para a cidade, preparei tudo certinho e voltei para minha nova cidade, minha nova vida, minha nova casa, minha nova rotina. Eu tava muito animada com tudo aquilo, era tudo muito novidade para mim ainda. Eu tava com um pouquinho de medo pelo fato de não conhecer nada na cidade, não conhecer ninguém, mas isso para mim era só um detalhe. Eu tava tão disposta a fazer que tudo desse certo, que eu queria muito que desse, então eu tava mais animada do que com medo. Então, depois de 2 dias da mudança na nova casa, eu comecei a trabalhar, porém, eu fazia rotas. Então, eu saía da minha casa 7 horas da manhã e não tinha hora para voltar. Eu voltava, extremamente tarde. Então, eu chegava, tomava banho e, praticamente capotava, porque eu comia pra rua, então eu chegava, tomava banho e já deitava. Naquele dia, no segundo dia meu de trabalho, eu cheguei, muito cansada. Então eu não quis nem pedir nada pra comer, como eu também já tinha comido, eu tava bem. Fui, tomei um banho e deitei. Assim que eu deitei, detalhe, eu tenho um sono muito pesado. Assim que eu deitei pra dormir, era mais ou menos umas 11h30 da noite. Só que como eu tenho sono muito pesado, depois que eu durmo, cara, é quase impossível de você me acordar. Beleza, deitei. Um tempinho depois, eu ouvi o barulho do meu portão abrindo, só que assim, bem de longe, bem de levinho, bem devagarzinho. Só que eu abri o meu olho, mas eu tava tão cansada, sabe quando você acorda, mas ao mesmo tempo você não acorda, porque você não tem força pra acordar de verdade? Sabe quando você pega num sono muito profundo? Então eu achei que eu tava sonhando. A única coisa que eu consegui fazer foi pegar no meu celular e eu vi que era 1h da manhã. Depois disso eu já larguei meu celular ali na cama e voltei a dormir. Eu realmente capotei. No dia seguinte acordei e lembrei daquele meu sonho. Eu lembrei daquela situação. Só que pra mim eu tinha certeza absoluta que era sonho. Porque como era recente, eu ainda tava morando na casa, eu achei que eu tava estranhando. Eu falei, não, deve ser normal, eu tô morando sozinha num lugar que eu não conheço, numa casa que eu não conheço. Deve ser normal, eu tô estranhando a casa. Então, por conta disso, eu achei que o meu subconsciente estava inventando coisas. Enfim, só que aqueles sonhos começaram a ficar frequentes. Toda noite eu ouvia o portão do barulho abrindo, toda noite. E toda noite que eu pegava no celular, era 1h da manhã. Até que uma certa noite aconteceu, só que eu despertei. No que eu despertei, que eu peguei o celular, eu segurei o celular e vi que também era 1h da manhã. Assim que eu despertei, que eu acordei totalmente, eu ouvi passos de pessoas no meu corredor, indo em direção ao fundo, porque no fundo de casa tinha um quartinho. Gente, ali eu paralisei. Eu entrei em estado de pânico. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia respirar, eu não tinha reação pra nada. Eu travei na minha cama. Pra vocês terem noção, o meu celular tava do meu lado. Eu não tinha coragem de pegar no meu celular porque eu tava com muito medo. Até que de tanto medo que eu fiquei, na posição que eu tava, eu parei porque eu não conseguia me mexer, eu acabei dormindo novamente. Então no dia seguinte eu acordei, na hora que eu acordei eu já lembrei, corri lá pra fora, fui devagar pra ver se não tinha ninguém e realmente a porta do quartinho do fundo tava aberta. Ou seja, eu não tava sonhando, tinha alguém entrando na minha casa todo dia,
1h da manhã. Então, na hora, desesperada, liguei pro meu supervisor chorando, contei o que aconteceu. E ele falou pra mim, viu, fica calma, o bairro que você tá morando é um bairro que ninguém mexe. Pode ser que foi algum gato, algum cachorro, alguma coisa assim. Ele falou, mas fica tranquila, que no mínimo era um gato, algum cachorro, alguma coisa assim do tipo. Então ali eu tentei ficar um pouco mais tranquila, tentei esquecer aquilo, porque eu tava achando realmente também que o meu medo tava fazendo eu criar coisas na minha cabeça. Então eu tentei esquecer aquilo. Beleza, naquele dia acabou meu expediente, fui embora pra casa. Como eu não tinha comido nada de tarde, eu cheguei em casa, tomei um banho e pedi uma pizza. Porém, a pizza chegou muito tarde, chegou 00:30. Então eu comi um pedaço de pizza lá e fui deitar. Assim que eu fui deitar, eu fiquei sentada um pouquinho na cama esperando, já tava tudo apagado, eu tava mexendo no celular pra pizza poder baixar. Então assim que eu tava mexendo no celular, deu 1h da manhã. E assim que deu 1h da manhã, eu ouvi novamente o portão da minha casa abrindo bem devagarzinho. Gente, o desespero que eu senti não foi normal. O desespero que eu senti, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Porque ali eu tive total certeza absoluta que não era sonho e não era coisa da minha cabeça. E sim, tinha alguém entrando dentro da minha casa. Então, novamente, eu ouvi os passos do corredor, porque o corredor ele passava do lado do meu quarto. Eu ouvi os passos da pessoa do corredor indo novamente pro fundo. Ou seja, a pessoa estava indo novamente pro quartinho lá do fundo. Então eu corri pro quarto do lado, porque o quarto do lado, ele dava pro fundo. Então pela janela eu conseguia ver alguma coisa. Então eu levantei bem quietinha, com tudo apagado, e fui até o quarto do lado pra olhar pra janela pra ver se eu via alguma coisa. E eu vi, gente, realmente tinha um homem mesmo dentro da minha casa. Ali eu entrei em pânico total. Eu pensei que ali eu ia morrer. Eu entrei em desespero, liguei pro meu supervisor, liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai, liguei pra todo mundo que eu podia ligar. Porque eu liguei e também já deixei claro, se acontecer alguma coisa é porque tem gente dentro da minha casa. Liguei pra polícia, eu comecei a ligar pra todo mundo porque foi a primeira coisa que veio na minha mente. Porque se caso acontecesse alguma coisa, todo mundo já estaria ciente do que era. Então voltei pro meu quarto, deitei lá na minha cama e fiquei bem quietinha e coloquei assim o celular do lado, sabe, assim do criado mudo, e deixei ele quietinho. Só que daí eu deixei o celular quietinho, tudo apagado, e fui pegar o celular de novo pra ver se alguém tinha me respondido. Assim que eu peguei o celular, eu bati a mão no copo de água que tava do lado da cama e o copo caiu do lado. Ele não chegou a cair no chão, mas ele caiu do lado e bateu numa esculturinha que tinha ali, e ali fez barulho. Gente, deu uns 5 segundos, esse cara começou a bater na minha janela, gritava. Ele gritava e batia na minha janela. Ali eu já tava assim em estado de pânico. Nisso eu peguei e a única reação que eu tive foi falar pra ele. Eu falei, moço, eu chamei a polícia já tá a caminho, vai embora, é melhor pra você. Por que eu falei que eu chamei a polícia, gente? Aquele homem, ele se transformou assim 3 vezes pior do que ele já estava. No que eu falei que a polícia estava a caminho, ele saiu da minha janela, foi para a porta da sala e começou a tentar abrir a porta da sala. E aí ele gritava assim, desse jeito, essa casa é minha, eu vou entrar aqui quantas vezes eu quiser, porque essa casa é minha. E ele chacoalhava a porta da minha casa, ele chacoalhava, e ali eu já comecei a orar, e eu falava para Deus, Senhor, se o Senhor for me levar, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Ali eu já comecei a entrar em pânico, mas graças a Deus a polícia chegou a tempo e prendeu ele em flagrante. Ah, mas por que acontecia isso? Eu vou contar para vocês agora. Aquele moço era o ex-morador daquela casa e infelizmente o cachorrinho dele morreu no cômodo do fundo. A mãe dele colocou veneno para rato, porque estava tendo muito rato, e infelizmente o cachorrinho comeu um desses venenos e ele faleceu ali no quartinho mesmo do fundo. E esse moço que estava em casa, ele é portador de deficiência. Então antes deles ir embora daquela casa, ele fez uma cópia da chave, antes de entregar a chave pro dono, ele fez uma cópia da chave para ele poder ficar entrando lá e matar a saudade do cachorrinho. Porque segundo ele estando ali no quartinho, era uma maneira mais
ele se sentia mais próximo do melhor amigo dele, que no caso era o cachorro. Depois eu fui descobrir que a casa já estava um bom tempo alugada, ninguém alugava porque todo mundo sabia da história daquela família, porque era uma família bem perturbada. Ninguém me contou, eu achei isso extremamente injusto comigo, porque eu vim de outra cidade, eu vim de longe, ninguém me contou e eu acho que isso deveria sim ser exposto. Infelizmente eu passei a ter crise de ansiedade, eu fui afastada do meu emprego, eu fiquei afastada durante um bom tempo, porque eu entrei em trauma, eu fiquei traumatizada com aquela situação. Hoje eu consigo lidar melhor com esse trauma, mas o conselho que eu te dou hoje: antes de alugar uma casa, pesquise a história, pesquise os inquilinos anteriores, troque tudo que, se for preciso, fechadura, troque tudo pela sua segurança. É um conselho que eu te dou. Eu não quero que ninguém passe pela mesma coisa que eu passei.